Agora vai dar seu testemunho de vida. Bom dia, Margarete, seja bem-vinda. Bom dia, Padre. Que Deus abençoe, seja bem-vinda. Amém. Muito Pode dizer obrigada. bom dia para os seus irmãos aí. Bom dia, meus queridos e amados irmãos. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre em cada coração. Você viveu muito tempo na igreja evangélica, não é isso? Doutrina evangélica. Agora você esquece o padre aqui, olha para cá e fala um pouquinho daquilo que Deus motiva o seu coração. Sim, eu fiquei 40 anos na igreja protestante. Eu fui protestante durante 40 anos. E no ano de 2011 a minha vida mudou. Porque eu tinha uma depressão e busquei muito a cura dessa depressão. E um dia eu conversando com uma irmã minha, né, de sangue, ela me convidou para ir num cenáculo mariano. No primeiro momento eu até achei estranho, porque ela também era evangélica, e fez um convite para mim ir no cenáculo mariano. E eu perguntei por que ela tinha feito aquele convite. E ela falou assim, porque eu recebi um convite da nossa prima. E eu senti um desejo de convidar você também. E eu fiquei assim, né, sem saber se eu ia ou não, mas eu senti uma alegria muito grande e aceitei o convite da minha irmã, de ir até lá. Então, no dia 7 de abril de 2011, eu chegando na casa da minha prima, no primeiro momento, assim, também, a minha irmã falou que tinha santo, né, que tinha uma mesa cheia de santos, vela, e todo mundo entrando com umas bolinhas na mão. E na hora que ela falou dos santos e da vela, eu falei assim, eles são católicos, né, tem que ter tudo isso. Mas a vela me assustou um pouco. A vela, eu falei assim, será que eles são espíritas? Porque eu não entendia o sentido da vida, da vela e nem o significado de uma vela. Então, mas quando ela falou das bolinhas, eu falei, nossa, aquela oração repetitiva. Mas eu entrei porque eu achei que ali era uma missão que Deus tinha me dado para mim converter aqueles católicos. Eu fui pastora há 12 anos. Então, quando eu cheguei lá, eu tinha convicção que eu ia, sim, converter aqueles católicos e falar que eles não tinham Deus e que eles precisavam aceitar Jesus. E começou a reza do terço, né, porque era um cenáculo, então a primeira coisa foi a reza do terço. Primeiro, segundo, terceiro, quarto mistério. No quinto mistério, todo mundo ajoelhou, eu também ajoelhei. E foi quando eu tive uma visão, né, de uma luz muito forte naquele ambiente, uma luz que não era essa luz, mas era uma luz diferente. E de dentro dessa luz saiu uma mulher vestida de branco com um manto azul. Ela chegou até em mim, olhou nos meus olhos e ela não disse nada. Inclusive, essa imagem que eu tive, essa visualização ali, ela estava com uma coroa na cabeça. A coroa dela tinha estrelas. E ela olhou dentro dos meus olhos. Ela não falou nada, mas o olhar dela me disse tudo. E eu tinha um vazio muito grande na minha alma, que eu procurei a minha vida toda preencher. E só foi preenchido esse vazio quando eu olhei nos olhos dela. Só que no primeiro momento eu achava que era uma anja que tinha vindo do céu. Mas não era. Porque quando ela olhou dentro dos meus olhos, eu senti a voz dela falando para mim assim, que a partir daquele momento eu ia seguir o caminho do filho dela. Daí quando ela falou isso, aí eu comecei a chorar muito, muito mesmo. E todo mundo ficou assustado de tanto que eu estava chorando. Ninguém entendia o motivo, né? Porque naquele momento só eu que estava tendo a visão e minha irmã do meu lado também chorava muito. Foi quando as irmãs vieram, né, para ajudar. E aí eu consegui me compor, já tinha até parado o terço, que todo mundo estava preocupado comigo e com a minha irmã. E foi quando ela foi se afastando, só que ela não deu as costas. Ela foi, do mesmo jeito que ela veio, ela voltou. E quando ela voltou, que eu consegui me acalmar, continuou o terço, nós levantamos. Minha prima me deu a oportunidade para mim cantar, porque eu sou cantora.
E quando eu fui cantar, quando eu me levantei, eu já me levantei católica. Ali foi a minha conversão. E quando eu perguntei, quem é essa mulher? Quem é essa mulher que apareceu para mim vestida de branco, com manto azul? E a minha prima olhou para mim e falou, que cor que era o manto? Azul e a veste branca? Eu falei, é. E foi quando ela pegou uma imagem que estava na mesa, e ela falou, é essa daqui? E a minha irmã, que estava do meu lado, falou, é essa daí. E eu olhei para minha irmã assim, né? Até falei, o quê? Você também viu? Ela falou, vi. Essa mulher vestida de branco com manto azul. E ela tirou o manto dela e colocou na minha irmã. Envolveu a minha irmã com o manto dela. E eu perguntei para todos, quem é essa mulher? Daí todo mundo começou a chorar. Daí a minha prima falou, ela é a mãe de Jesus. Então, se hoje eu estou na igreja católica, não é porque um ser humano me convenceu. Quem me convenceu foi a mãe de Jesus. E quando eu cheguei na minha casa, naquele dia, eu abri o meu portão. Eu não entrei primeiro, porque eu falei assim, pode entrar, Maria, que a casa é sua. E desde aquele momento que Nossa Senhora começou a fazer parte da minha caminhada e da minha vida, e eu fui conhecer a Igreja Católica, porque eu não conhecia, eu era ignorante na doutrina católica. Eu só falava aquilo que eu ouvia. Mas aí eu comecei, e o meu pároco, né, o padre Hélio, foi o meu catequista e me catequizou. E quando ele falou para mim que a maior riqueza que nós temos, a Igreja Católica, foi quando ele falou para mim da Eucaristia. Que na hora da Santa Missa, na hora que o padre eleva aquela hóstia, ali a oração eucarística é a transubstanciação do sangue, corpo, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi quando eu caí em mim e comecei a chorar, e ele perguntando para mim por que eu estava chorando. Eu falei assim, padre, quanto eu falava para os católicos que eles não tinham Jesus, que eles tinham que aceitar Jesus. Mas aí eu fui perceber que quem não tinha Jesus era eu. Eu não tinha Jesus. Eu quero fazer parte. Eu quero conhecer a igreja. Irmãos, cada dia que eu conheço a Igreja Católica, eu mais me apaixono por ela. E aí eu falei, padre, eu quero receber Jesus também. E eu comecei a fazer a minha catequese. E eu tinha que casar na Igreja Católica. Porque eu não era casada na Igreja Católica. Os sacramentos. Fui conhecer o sacramento da confissão e fui me apaixonando a cada dia. E aí eu cheguei no meu marido e pedi ele em casamento. Eu falei para ele assim que eu queria casar na igreja para receber Jesus. No primeiro momento ele não entendeu, falou que ele não ia casar. Ele nunca ia casar, porque ele também era pastor. Mas aí eu tinha convicção da intercessão de Nossa Senhora, que para mim, antes ela estava morta. Mas ela não está morta. E aí eu comecei a pedir a intercessão dela. E com 6 meses, um dia eu participei de uma missa. Quando eu cheguei na minha casa, o meu marido olhou nos meus olhos e falou assim, 6 meses de oração, porque eu pedi muita intercessão de Nossa Senhora. E ele falou para mim assim, amor, é importante para você casar na Igreja Católica? Eu falei, porque eu preciso receber esse sacramento na minha vida para mim receber Jesus. Porque eu queria receber Jesus. Eu não me importei com roupa, com nada. O que eu queria era Jesus, era casar, era receber esse sacramento na minha vida. Foi quando ele falou, pode marcar a data que eu caso com você. E no dia 22 de abril de 2012, eu me casei na Igreja Católica. E no dia 30 de maio, eu fiz a minha primeira comunhão e o crisma. Depois que eu comecei a comungar Jesus, eu fiz uma lista. E todo momento, porque a gente tem Jesus 15 minutos dentro de nós. Então eu sabia que Jesus estava ali, escutando a minha oração. Não que ele não escuta a nossa oração em outros momentos. Mas ali ele está próximo de nós. Ali é na hora da minha gratidão, da minha comunhão com o Senhor ali. Eu fiz uma lista e falava para ele assim, hoje eu comungo a conversão do meu filho, Rodrigo, de 30 anos.
que hoje ele está com 30. A minha filha Jéssica, de 26 anos. O meu filho Gabriel, de 21 anos, que vai ser sacerdote. E o meu filho, de 19 anos. Eu comunguei a conversão do meu esposo. E esses 6 anos da minha caminhada, todos eles vieram para a Igreja Católica.